Oi, gente. Então, o tema do meu seminário é o cinema hollywoodiano e a indústria cultural. E aí eu pensei que para começar eu ia fazer esse apanhado de o que é cinema, como foi que ele surgiu, o que é Hollywood e a indústria de Hollywood e o que é a indústria cultural em si, né? Para só depois entender como que esse cinema hollywoodiano é afetado pela indústria cultural e vice-versa. E além disso, é importante a gente observar também em que momentos e quais temáticas do cinema estadunidense, que as pessoas também chamam de cinema hollywoodiano, mostram como que esse cinema se desenvolveu com o passar do tempo. Então, primeiro de tudo, o cinema. Os filmes eles surgiram inicialmente como curtas-metragens, porque não tinha tecnologia suficiente para fazer filmes como agora são de 2, 3 horas, então eram filmes curtos, de 10, 15 minutos no máximo, e eles eram usados só para registrar momentos do cotidiano e tal, porque foi a forma que as pessoas conseguiram de registrar essa sequência de imagens, né? Fazer um filme mesmo acontecer. Então, no momento que eles conseguiram essa tecnologia, que inclusive um dos fundadores foi o Thomas Edison, que ele teve o princípio da ideia da câmera cinematográfica, e depois os irmãos Lumière conseguiram implementar ela, e aí eles fizeram os filmes, e eles são considerados os fundadores do cinema. Aconteceu isso e foi no final do século XIX. A primeira transmissão foi ali em 1895, a primeira passagem, a primeira divulgação dos filmes, o primeiro filme assistido foi em 1895. E eles eram feitos com esse registro histórico, né, para registrar fatos cotidianos. E depois disso, ele foi usado depois, pegando as mesmas técnicas mas o mesmo princípio do teatro, que era usar a imaginação, a ficção, registrar coisas que não realmente existem. E aí, a partir disso, ele foi pensado como uma arte. Só que o cinema, nesse período, 1895, final do século XIX, começo do século XX, ele estava sendo criado num período de avanço da industrialização, no contexto da segunda revolução industrial. Então, era um período que a eletricidade e a produção em massa estavam muito predominantes. E aí, o que foi que aconteceu? Viram no cinema a oportunidade de fazer dele uma mercadoria e ter lucro com isso. Então, ele acabou sendo inserido na produção industrial, que acabou criando a indústria cinematográfica. E aí, pensando nisso, no contexto dos Estados Unidos, os Estados Unidos estavam inseridos nessa revolução industrial e ele estava se desenvolvendo muito. Com esse desenvolvimento, ele estava se tornando uma potência mundial, ele acabou sendo um dos líderes de impulsionar essa indústria cinematográfica. E foi com isso que criaram Hollywood. Hollywood, a princípio, é um polo industrial que foi criado lá em Los Angeles, na Califórnia. Ali começou a ser criado na década de 1910, só que o registro oficial diz que é em 1920 que ela realmente vai para frente, né, como um polo industrial cinematográfico. E o propósito dela foi, além de produzir e distribuir os filmes, expandir essa distribuição para fora dos Estados Unidos. E aí o que eles pensavam? Que nos filmes eles iriam fazer um tipo de filme com uma imagem dos Estados Unidos, com o contexto dos Estados Unidos, mostrando como é que é os Estados Unidos, com as ideologias deles, né, a cultura de lá, e iriam mandar isso para outros países e iriam acabar influenciando a cultura de outros países com isso. E é isso que a gente pode lembrar do American Way of Life, o sonho americano, que eles incentivavam pessoas a irem para os Estados Unidos em busca de uma melhor qualidade de vida. E isso, uma das formas que eles conseguiram fazer isso foi com o cinema. Até hoje ainda conseguem, né? E aí, essa divulgação, essa expansão para outros países, o cinema foi o segundo tipo de meio de comunicação a conseguir ultrapassar essas fronteiras. O primeiro foram as agências de notícias, com o jornalismo, obviamente.
E aí a gente observa justamente que com essa influência de Hollywood, o termo Hollywood foi bastante difundido ao longo dos anos. E aí ele acaba não sendo só centrado no local onde os filmes são feitos, lá em Los Angeles, mas ele acaba sendo um termo que pode falar do cinema hollywoodiano, como eu falei, do cinema estadunidense como um todo, ou então do modelo dos filmes que são produzidos por eles, que tem praticamente um padrão e uma linha já de pensamento, né? Ou até mesmo na indústria cinematográfica dos Estados Unidos como um todo. Os filmes podem não ser produzidos em Hollywood, podem não ser produzidos em Los Angeles, mas os filmes produzidos pelos Estados Unidos, o modelo dos Estados Unidos, acabam sendo chamados de cinema hollywoodiano, de filmes hollywoodianos. E aí, por fim assim, né, pra gente entender os conceitozinhos, o terceiro conceito, a indústria cultural. Ela é uma forma que a indústria se apropria de padrões culturais para produzir mercadorias para a população. E dois teóricos que estudaram bastante isso foi o Theodor Adorno e o Max Horkheimer, que eles são sociólogos. E aí eles estudaram isso porque eles faziam parte da Escola de Frankfurt. E aí eles pensaram na teoria crítica, que quando eles propuseram isso, eles falam da indústria cultural e das produções dela como uma forma de padrão capitalista que usa tanto ideias quanto narrativas, quanto qualquer informação que eles conseguirem para conquistar o máximo de consumidores possíveis. Então eles usam isso baseado na cultura da população que eles estão tentando direcionar os produtos. E dessa forma, os meios de comunicação acabam se inserindo na indústria cultural, porque é uma forma de transmitir, né, informações, e o cinema também se insere como meio de comunicação e eles acabam se tornando os meios de comunicação de massa. E aí, como o cinema é um deles e a indústria de Hollywood está produzindo cinema dessa forma, se apropriando de elementos culturais, ela acaba se encaixando na indústria cultural. Então ela acaba sendo uma criadora de filmes que se apropria da cultura para usar como mercadoria no cinema. E aí a gente pensa que, Hollywood foi criada ali em 1910, 1920, mas o termo indústria cultural só começou a ser usado, a primeira vez que ele foi usado foi só na década de 40, que foi quando Adorno e Horkheimer escreveram o primeiro artigo deles falando sobre. Só que quando eles falaram sobre isso, em um dos textos que eu li, inclusive, eles buscaram analisar, nessa década de 40, era ali no contexto da Segunda Guerra Mundial, né? Então eles buscaram analisar como que o cinema estava relacionado à indústria cultural. E como a maioria das produções eram daquela década, porque estava se expandindo, eles analisaram os filmes daquela década, eles viram que estava muito relacionado às ideologias dos Estados Unidos na época da Segunda Guerra Mundial. E aí o autor fala que o cinema, a indústria fílmica, foi utilizada pela indústria cultural com o foco de passar padrões de comportamento, despertando necessidades ao receptor de suas informações, através de linguagens verbais, não verbais e paraverbais. Então dá para perceber, né, que a forma com que a produção dos filmes é feita influencia muitas pessoas. Então aí já é um ponto que pode ser observado. E outra coisa é que desde o surgimento de Hollywood, desde que ela foi formada e que eles pensaram nesse desenvolvimento do cinema, as produções de lá são influenciadas pelos contextos, tanto dos Estados Unidos quanto do mundo. Contextos econômicos, sociais, políticos e os próprios contextos culturais. Eu já citei a Segunda Guerra Mundial, mas também pode citar a Primeira, que foi ali no comecinho de Hollywood, mas já tinha uma influência. As recessões, tanto de 1929 quanto de 2008. A Guerra Fria influenciou demais, porque foi numa época que o cinema estava avançando bastante. O 11 de setembro também influenciou muito, porque inclusive depois disso a gente vê muitos filmes sobre atentados terroristas, inclusive com aviões. E aí, alguns exemplos de filmes que eu pensei foram os filmes do Charles Chaplin, que falavam muito dessa parte da industrialização, né, lá no começo. Rocky 4, na época da Guerra Fria, e Casablanca, que foi um filme feito durante
a Segunda Guerra Mundial. Ele foi lançado em 1943 e ele falava justamente de uma pessoa, não lembro se é nazista, mas de uma pessoa lá na Europa tentando fugir dos nazistas. Aí eu não lembro muito o contexto, mas é nesse contexto de Segunda Guerra, e foi inclusive feito durante a Segunda Guerra, então é bem influenciado por esses contextos. E a gente percebe também que, além de influenciar o contexto dos conteúdos, além dos contextos influenciarem os conteúdos dos filmes, eles influenciam a própria história de Hollywood. Porque se antes Hollywood era voltada para essa produção dos filmes, quando o mundo vai se desenvolvendo, muitas coisas vão surgindo, inclusive a TV surge na década de 50, e aí na década de 70 ela tem um boom, então ela fica muito popularizada, e aí Hollywood tem que se adaptar. E aí, durante essa adaptação, Hollywood tem duas fases. A primeira fase foi a Era de Ouro, que durou do começo de Hollywood até a década de 70, que foi quando a TV se popularizou, e da década de 70 até agora é a chamada Nova Hollywood. E aí o que a gente pode pensar? Que nessa primeira fase, o conteúdo dos filmes era o principal foco, porque não tinha muita concorrência, a TV ainda não existia, só que depois, na segunda fase, a TV já existia. Então já tinha uma concorrência, já tinham outras formas de entretenimento para a população, mais acessíveis, inclusive, do que o cinema poderia ser. E aí, eles tinham que mudar o foco do conteúdo dos filmes para a forma como as pessoas consumiam os filmes e para a experiência que os filmes poderiam proporcionar. E aí, o que isso quer dizer? Quer dizer que eles têm que ter um maior investimento, tem que pensar outras formas de produzir os filmes. Então, os produtos acabam sendo pensados, produzidos, distribuídos e divulgados a fim de diferenciar as experiências da população em relação às experiências das produções de TV para as produções cinematográficas. Então, eles acabam investindo na divulgação, investindo em efeitos especiais, nas próprias salas de cinema e em outras inovações do setor, para ser o diferencial dessa nova Hollywood, né, que é a segunda fase. E aí, algumas formas de investimento, não só do setor cinematográfico, mas dos avanços que a tecnologia proporcionou, a gente pode pensar nas fitas VHS, nos DVDs, nas locadoras de filme e agora nas plataformas de streaming, né? Que foram avançando e foram mudando a forma que as pessoas podiam consumir os filmes. E aí a gente pode relacionar essa expansão das plataformas de streaming em especial com os fatores causados pela pandemia, que foi uma mistura de fatores, que foi primeiro isolamento social, que as pessoas não puderam sair para assistir filmes e os filmes não puderam ser produzidos, então teve uma diminuição da produção de filmes, então os filmes eram mais antigos, então as pessoas tinham que acessar os filmes antigos, e o próprio acesso à internet, né, que as pessoas aumentaram muito o acesso à internet. Então as próprias produtoras tiveram que investir nas plataformas de streaming. E aí a gente vê, inclusive, que várias dessas produtoras do cinema mundial, como a Warner, a Disney, a Paramount, a Universal, elas entraram por meio dos streamings. E aí elas aderiram a esse formato, mas também surgiram novas empresas do streaming. A primeira delas, não lembro se foi a primeira, mas a que teve o boom principal e que incentivou as outras foi a Netflix, que agora, inclusive, ela é uma produtora de Hollywood. Ela tem os estúdios dela lá em Los Angeles, mas ela surgiu bem depois, justamente com essa questão dos streamings. E aí a gente pensa o quê? Que com essas mudanças tem que ter investimentos em várias coisas, né? Investimento na produção dos filmes, investimento em contratação de atores, investimento em efeito especial, investimento no marketing, e isso acaba sendo o que move o cinema atual. E por quê? Justamente porque eles têm a necessidade de ter um retorno financeiro que cubra todos esses gastos e que dê lucro para a produtora. Então eles vão acabar contratando atores mais famosos para atrair público, eles vão acabar fazendo efeitos especiais, narrativas mais apelativas e mais chamativas para trazer a população para assistir esses filmes. E o marketing acima de tudo, né? A gente vê aí o marketing da Barbie, por exemplo, que foi essencial pro que eles produziram.
E aí a gente pensa que nesses investimentos tem, por exemplo, os investimentos que eles não fazem, que são os investimentos, por exemplo, das pessoas por trás das câmeras, que são os roteiristas. Que inclusive foi isso que causou a greve dos roteiristas, né? Que foi agora do começo do ano, de maio, até o final de setembro. Durou 148 dias. E aí o apelo deles, o que eles estavam demandando, o sindicato dos roteiristas, tanto de TV quanto de cinema de lá, era um salário justo, um aumento do salário, justamente por causa dessa ascensão dos streams durante a pandemia. E aí algumas das empresas que estavam envolvidas nisso era a Disney, a própria Disney, a Netflix, que é a principal plataforma de streaming, né, que proporcionou tudo isso, a Warner e a Universal. E aí eles conseguiram, no final de setembro, um acordo para aumentar o salário, mas, né, já teve outra greve dessa em 2007 e 2008, então, claramente é uma coisa que eles não investem, não se preocupam tanto, mas na frente pode acabar tendo mais greves. E aí tem um estudioso que é o Douglas Kellner, que em um dos textos que eu vi também, ele disse que os filmes fornecem importantes insights da composição psicológica, sociopolítica e ideológica de uma sociedade e cultura em um determinado ponto da história. E aí a gente percebe que são essas pessoas que estão por trás das câmeras que vão pensar e transmitir esses contextos para os filmes, né? Ver como que esses contextos, esses insights podem ser aplicados nos filmes. E aí por isso que é importante que a gente não, mas a indústria, valorize e perceba as necessidades que essas pessoas têm. E aí, enfim, a gente percebe que o cinema é uma indústria enorme, o cinema de Hollywood é uma indústria enorme, mas não tem só o cinema de Hollywood. A maioria dos países tem suas indústrias, tem Bollywood, né, que está se desenvolvendo agora, da Índia, a própria indústria cinematográfica aqui do Brasil, que às vezes a gente não valoriza, mas é muito boa. E aí a gente percebe que eles são voltados para o lucro, que eles usam elementos tanto culturais, quanto históricos, quanto sociais para se aproximar do público consumidor. E aí eles fazem isso para quê? Para que a indústria cresça, se perpetue e continue influenciando o mercado. E aí a Hollywood acaba sendo a principal, porque, enfim, Estados Unidos potência mundial. E aí ela acaba influenciando os outros mercados. Os outros mercados vão se inspirando em Hollywood para desenvolver os seus filmes, para fazer suas produções. E eu acho que é isso.